Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal de José. É muito importante sabermos que nós não estamos sozinhos e é muito legal ver que as revelações, as reflexões que eu trago todos os dias aqui no nosso portal, elas estão chegando cada vez mais longe e hoje nós vamos falar de esquemas secretos, de revelações, de situações que você não verá pelos grandes veículos de comunicação e que atingem personalidades, personagens que comandam as nossas vidas econômicas, as nossas vidas políticas, o futuro do nosso país, enfim, a nossa realidade. Antes de mais nada, se você está chegando agora, convido você também a se inscrever, você que é bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha porque isso aumenta o alcance do nosso portal e mande seus comentários para cá porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, muitos esquemas que ganham outros nomes, eles têm um polimento no que acontece para que a gente não entenda a realidade do nosso país. Mas você que anda muito antenado, você deve estar muito invocado com o desaparecimento dos noticiários do escândalo cabeludo envolvendo a quantia que foi descoberta pelo ministro de posse, né, ou de propriedade do ministro Paulo Guedes, da sua esposa e da sua filha, por conta de uma investigação internacional, porque era uma situação que não era para ninguém ficar sabendo. Como é que o Brasil poderia atingir, como é que alguma ação do Poder Judiciário poderia investigar algo fora do nosso país? Isso não é possível. Então, muitas dessas pessoas que têm dinheiros em paraísos fiscais tentam usar esses ambientes não como um ambiente para se constituir uma empresa, mas para se legitimar, para esquentar esquemas, porque nenhuma empresa, na sua grande maioria ali, produz absolutamente nada. Quando você olha o perfil dos personagens que foram flagrados nesse escândalo, todos eles têm vidas e têm essas fortunas secretas ou ocultadas em seus países de origem. Então, dá para a gente dizer que são pessoas absolutamente honestas, íntegras. Bem, muitas pessoas têm apontado a seguinte observação. Os meios de comunicação eles não estão falando nada do Paulo Guedes, porque a maior parte deles também tem dinheiro fora do nosso país. Gente, não é só por isso. Eles têm dinheiro sim, com certeza, mas a questão é estratégica, porque Paulo Guedes é o representante desses grupos econômicos poderosos de fora e de dentro aqui do nosso país, que está de fato conduzindo a política que interessa no nosso país, que é a política econômica. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é um pequeno batedor de carteiras na percepção deles, uma pessoa que recebia ali dinheiro do Queiroz na conta da primeira-dama, que pegava dinheirinho ou dinheiros, né, dos seus assessores. Mas o que são essas quantias perto do que a gente está vendo circulando pelos paraísos fiscais? Essa revelação mostrou que brasileiros, a classe empresarial ou pessoas que operam aqui no Brasil, tem mais de 260 bilhões de reais fora do nosso país. É um dinheiro forte. De onde vem esse dinheiro? Quem é essa gente? Então, não é só por uma questão de pudor ou de ter uma cumplicidade nessa história, não. É que Paulo Guedes ele cumpre uma função importante nesses esquemas que nós não observamos todos os dias e nós temos como uma engrenagem desse esquema o braço político que é colocado ali nos ombros do Bolsonaro, porque ele que distrai a sociedade, ele que comanda todos os desmandos, se é que a gente pode dizer assim, que tem acarretado esse resultado dramático no nosso país da pandemia. Isso para vocês verem como o cinismo, como o poder do dinheiro, do grande capital, os interesses desses grupos, eles se sobrepõem a qualquer tipo de bem maior, de relevância maior da humanidade. Eles estão pouco se lixando com o povo brasileiro. Hoje, na CPI da Covid, nós vimos ali o depoimento de um sobrevivente que escapou dessa engrenagem que moeu tantas pessoas no nosso país, matou mais de 600 mil pessoas, que se serviu apenas para distrair a opinião pública de uma maneira geral. Eles não se importaram com a vida de ninguém. Isso se refletiu ali, inclusive, dentro do corpo médico, onde muitos médicos acabaram sendo engrupidos para essa história também, ou por razões ideológicas, ou por ignorância, ou por má fé, ou por dinheiro. A gente nunca vai saber disso exatamente. Porque quando a gente vê o que está acontecendo fora do nosso país, os países que não adotaram esses esquemas aqui no Brasil, que eles estão tendo menos mortes do que no Brasil, enfim, a gente só comprova que essa gente
andou fermentando toda uma onda negacionista para acabar distraindo e matando o povo brasileiro. Bem, mas entrando aqui em algumas questões mais objetivas, ontem eu mostrei para vocês uma cena que vocês não encontram mais na internet, é muito difícil, né? Talvez alguma outra pessoa tenha algum fragmento disso. Mas eu quero ressaltar, colocar só um trechinho hoje para a gente fazer uma reflexão juntos aqui. E se você conhece alguém que foi nesse tipo de encontro aqui, vamos convidá-la também a uma reflexão. Vamos lá. Bom, essa manifestação aí, que eu mostrei para vocês, enfim, comandada ali por alguns animadores de picadeiro, estavam ali festejando que a Previdência Social iria para o ralo. Eu queria encontrar com cada uma dessas pessoas e entregar para elas uma cópia desse panfleto, nessa época. E perguntar para elas, você quando estava na manifestação, você queria isso aqui. O gás está quanto hoje? O gás que o Bolsonaro estava prometendo, a R$ 35,00, está quanto hoje? Quantos por cento? 200%? A gasolina, a 2,50, quase 200% também do valor prometido, é o valor que está hoje nas bombas. E a Previdência Social que evaporou. E muitas dessas pessoas que estavam nessas manifestações ou nessa manifestação morreram de Covid, tiveram parentes que morreram também, parentes que ficaram com todo tipo de sofrimento, pessoas que estavam aqui, hoje, quando vão ao supermercado, encontram os preços de muitos produtos, muitos gêneros alimentícios, com valor dobrado, valor triplicado, dependendo do gênero alimentício. O que aconteceu com a educação? O que melhorou na vida dessas pessoas que estavam nessa manifestação de lá para cá? Pois bem, e aí no meio dessa história toda é que se revela a figura do Paulo Guedes. E a questão aí não é pessoal, eu não faço ofensa pessoal. O que eu atesto é o comportamento de um personagem político pago pelo povo brasileiro. Quando eu digo que Paulo Guedes trabalhou no governo Pinochet, um assassino, um corrupto, um genocida, eu não estou inventando, não estou fazendo nenhum tipo de falsidade. Quando eu digo que Paulo Guedes enriqueceu de uma forma estratosférica e ninguém sabe como é que ele enriqueceu, eu não estou mentindo, é só vocês pesquisarem. Qual é a origem da fortuna de Paulo Guedes? Quando eu digo que Paulo Guedes estava escondendo dinheiro em paraíso fiscal, eu não estou mentindo, porque era escondido, porque ninguém sabia dessa dinheirama. Então, quando eu digo que ele mente sobre história, sobre política, sobre sociologia, sobre economia, nas palestras que ele faz todos os dias, eu não estou mentindo, eu estou atestando fatos. Então, essa figura que tem esse comportamento típico de gangster, de estelionatário, que é o ministro da Economia do nosso país. E ele está absolutamente blindado nesse momento. Parece que é proibido falar o nome de Paulo Guedes. O Congresso Nacional fez um ato na noite de ontem absolutamente importante, impactante. Dos 500 deputados, mais de 300 votaram por uma convocação de Paulo Guedes ao plenário da Câmara, onde ele vai ter que se explicar para os deputados. E ele vai encontrar ali deputados muito firmes. Não tem como ele escapar. Ele não pode recusar de ir porque ele comete crime de responsabilidade. E ele não tem as mesmas imunidades que um presidente da República tem. Então, essa figura, embora ela tenha essas máculas todas aparentes, para muitas pessoas do mundo bolsonarista, ela ainda é uma figura impoluta. Gente, eu vi ontem um depoimento de um desses apoiadores, e aqui a gente vê essa aqui da Rádio Jovem Pan, né? Esse braço também, que está atrás mesmo, é de dinheiro, mas eles têm os seus formadores de opinião, os seus ilustrados jornalistas, que dizem coisas como essa aqui. Vamos lá. Os problemas do Paulo Guedes são o seguinte: ele é honesto, ele é competente, ele é bem-sucedido, e embora tenha vencido na vida, ele tem espírito público e está se sacrificando pelo país. Isso não é retórica, não. Sabe de onde veio o auxílio emergencial? Veio da equipe dele, que além de... Isso é mentira. O auxílio emergencial não veio da equipe dele. O Congresso Nacional vitaminou esse auxílio emergencial, que se dependesse da equipe do Paulo Guedes, seria de R$200. Paulo Guedes não conhece o Brasil, ele não conhece a realidade do nosso país, ele é um homem de negócios. É um homem que trabalhou com Pinochet, um homem que manda empregada doméstica ficar no nosso país porque ela não tem direito de viajar para lugar nenhum, que reclama de filho de porteiro em universidade, que reclama de servidor público dizendo que servidor público é parasita, que
está com a geladeira cheia de alimentos, é uma pessoa que tem esse tipo de desamor, esse tipo de distância do povo brasileiro. E ele já tinha prometido em várias reportagens, tem uma entrevista que ele deu aqui para a revista Veja, que não é exemplo de nada, mas a revista diz o seguinte: olha, eu pego um avião e vou morar lá fora. E agora está explicado por que ele fica dizendo isso, porque o colchão está devidamente recheado do lado de fora do nosso país. E não me venham com essa: ah, não, mas ele declarou que não está mais, não retirou dinheiro, não mexeu com dinheiro. Ele não precisa mexer na grana dele fora do Brasil. Ele só precisa mexer dentro do Brasil. Se ele mexer com as coisas aqui, o dinheiro lá fora, ele naturalmente ele vai se multiplicar. Dizia ele em outra reportagem: se alguém me mostrar que estou fazendo algo muito errado, eu vou embora. Então, ministro, já está na hora de ir embora, né? Vamos ver se o senhor resiste aí a essa história toda. E a gente vai entendendo os esquemas sendo montados para cima e para baixo. No dia 25 de agosto, agora recentemente, pasmem vocês, o Paulo Guedes recebeu a medalha do pacificador do Exército, do pacificador, que é dado ali para algumas pessoas. Mas por quê? Porque embora o povo brasileiro esteja comprando pé de galinha, esteja correndo atrás de osso, pessoas dormindo debaixo das pontes por todos os lados, pessoas estão morrendo de Covid, desempregadas, os militares foram agraciados com uma aposentadoria muito poupuda em relação aos civis, em relação ao resto da sociedade. Os militares que estão dentro do governo Bolsonaro, esses patriotas, eu gostaria até de saber se eles seguem o patriotismo do Paulo Guedes e colocam dinheiro lá fora nesse tipo de esquema. Se o general Heleno tem um esquema, se o general Braga Neto tem outro esquema, se o general Ramos tem outro esquema, se o Pazuello tem esquema, ou se ninguém tem esquema. Todo mundo é trouxa, só quem é patriota é o Paulo Guedes. Bom, e aí a gente vai vendo as ramificações desse patriotismo todo no momento que o Bolsonaro está mudinho, né? Faz um mês que ele não fala mais em urna eletrônica, no Alexandre de Moraes, no Barroso. A turma dele toda desapareceu da internet. Cadê o pastor Ottoni? O Malafaia anda meio sumidinho, mas ele aparece de vez em quando em situações que eu vou mostrar aqui para vocês. Onde é que estão o Roberto Jefferson, o Daniel Silveira? Onde é que estão o Sérgio Reis? Onde é que estão essas pessoas todas? O Zé Trovão, o Oswaldo Eustáquio? Esse pessoal deu uma desaparecida e nas redes bolsonaristas ninguém fala do Paulo Guedes, exceto essa imagem que eu mostrei para vocês aqui, dessa figura que tem essa, vamos dizer assim, ingenuidade abissal, né, de fazer tantos elogios mentirosos ao Paulo Guedes. Mas só para recordar, o Bolsonaro ele tinha prometido, né, que ia dar soco na mesa. Vamos recordar aqui e vamos, porque isso faz mais de um mês, né? Vamos lá. Está no limite. O pessoal fala que eu devo tomar providência. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização. Porque a fome, a miséria, o desemprego, tá aí, pô, só não vê quem não quer. Porque... o povo deu uma sinalização em algumas pesquisas aí, Bolsonaro. O povo quer o impeachment, o povo quer que o senhor desapareça, que o senhor faça alguma coisa concreta de fato, ao invés de ficar fazendo só esses discursos aí. Mas é só o que ele sabe fazer, porque... Enfim, nós sabemos que o Bolsonaro não administra absolutamente nada. Ele está nessa posição, nessa situação funcional de distrair o povo brasileiro para que a turma do Paulo Guedes continue a operar aqui no nosso país livremente. E o Malafaia, que estava muito sumido, ele está sendo cotado para ser o vice do Bolsonaro numa futura eleição. E aí a gente vai vendo, né, o Malafaia para cima e para baixo com o Bolsonaro e toda essa turma, né, que ganha uma diária forte. Está ali o Hélio Negão, o deputado, está ali os seguranças de sempre, enfim, o general Heleno. O pessoal vai com o Bolsonaro para cima e para baixo, ninguém gosta de trabalhar. Ontem a agenda do Bolsonaro tinha 2 compromissos. Hoje tinha um pouquinho mais de compromisso, mas porque ele está se reunindo com o Paulo Guedes, porque certamente ele está querendo saber que grana foi essa, né? O Bolsonaro é acostumado ali com aquelas granas do Queiroz, 89 mil reais na conta da dona Michele, não é? Quando ele soube agora que só num dia como hoje o Guedes está ganhando mais de 300 mil reais, realmente é uma coisa que ele vai querer saber com o Guedes que história é essa, né? Então aqui o Malafaia para cima e para baixo aqui com
o Bolsonaro, e aí a gente se depara com essa cena aqui, ó. Vou colocar aqui, estou colocando sem áudio, né? Mas aqui o Malafaia fazendo discurso no convés do navio. Qual é a condição que ele está ali fazendo esses discursos? O que ele está falando para os militares ali? Por que ele está andando em aparelhos, em aeronaves oficiais? Qual é a legitimidade, qual o propósito desse tipo de situação que a gente está presenciando para cima e para baixo? Bem, como eu estava dizendo para vocês, estou querendo pegar aqui a cotação do dólar aqui no momento. Está subindo o dólar hoje de novo, e não só o dólar, né? É impressionante o peso argentino, que o Bolsonaro critica todos os dias, todo dia está valorizando mais que o real. O euro está valorizando também. O Bovespa hoje deu uma melhoradinha, o Bitcoin está caindo, IPCA subindo, Selic subindo. Ou seja, e sabem por que o dólar ainda não estourou mais do que era para ter estourado? Porque o presidente do Banco Central está torrando o meu, o seu, o nosso dinheiro. Ontem, eles torraram mais de 500 milhões de dólares para não deixar o dólar explodir. E hoje devem estar torrando mais alguma grana da reserva brasileira, que eles chamam de swap cambial, para que o dólar não chegue lá em cima. Mas mesmo eles contendo o dólar, o Paulo Guedes está enfiando uma grana no bolso no meio desses esquemas todos e que os grandes veículos de comunicação estão tentando esconder por todas as razões que eu apontei para vocês no nosso encontro de hoje. Mas os fatos vão brotar, gente. A gente vai ver agora o Paulo Guedes no plenário da Câmara, no plenário do Congresso Nacional. E aí nós temos alguns deputados ali que vão fazer algumas perguntinhas e o povo vai querer saber dessas respostas. Isso aí vai circular pelas redes. E não vai dizer que isso é fake, ninguém vai conseguir dizer que isso é fake news. Porque se o ministro não tem nada para esconder, por que ele escondeu ao longo de tanto tempo? Por que ninguém sabe nada da vida pregressa do ministro? O povo brasileiro tem o direito e nós também. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal e vamos seguir em frente porque nós estamos chegando muito longe. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.